Olá, hoje estou aqui na Praça 7 de Setembro e ao fundo vocês observam que tem talvez o principal monumento de Belo Horizonte, que é o Obelisco. Mas o que me chama a atenção é que nos diversos países pelo qual eu tive a oportunidade de passar, na maioria das vezes eu sempre vi um obelisco. E qual é o fundamento do obelisco? Bom, estive na Argentina, em Buenos Aires, onde na 9 de julho tem um obelisco. Nos Estados Unidos, em Washington DC, a capital, tem um obelisco. Em Londres tem um obelisco. Na França, em Paris, talvez a cidade mais visitada no mundo, tem um obelisco. E particularmente o obelisco em Paris, ele foi doado, ele foi presenteado pelo Egito. O vice-rei do Egito entregou esse presente para a rainha de Paris. E esse processo para trazer do Egito até ele ser instalado na França demorou em torno de 5 anos. Só pelo mar Mediterrâneo foram 2 anos e meio a duração desse transporte. Ele ainda está instalado ali em Paris, mas quando ele chegou, a rainha observou que na base, naquela parte inferior, tinha algumas figuras de animais com órgão sexual à mostra, e ela achou aquilo um pouco vulgar. Então a base não é a original, a base está no Museu do Louvre, mas todo o restante do obelisco ele está ali em Paris, ali no país da França. Bom, como falei para vocês, o Egito que doou esse obelisco para a França, porque o Egito adorava um deus chamado Ra, e eles faziam esse monumento, esse obelisco, como uma forma de oferenda, como uma forma de proteção, e ali eles cultuavam aquilo que eles chamavam como deuses. Porém, nós hoje, com o discernimento espiritual, sabemos que nada mais era do que anjos caídos, anjos malignos que eles adoravam. No Oriente Médio também ocorreu essa adoração. Ali aquele povo cananeus, ali na Babilônia, adorava um deus que chamava Baal. E eles fizeram também um obelisco, pedindo a proteção como uma forma de oferenda, de adoração àquilo que eles também chamavam de Deus Baal para eles. E esse obelisco, criado por aquele povo, era uma simbologia do órgão sexual daquele chamado Deus. Então eles faziam cultos onde tinha muita sexualidade, orgia, lascívia, e entregava como uma forma de adoração para ter a proteção daquilo que eles chamavam Deus Baal. Podemos observar que até mesmo o povo de Deus, Israel, quando terminou o reinado unificado, nós tivemos Davi como rei, Salomão como rei, e quando Salomão morreu, o reino se dividiu, se transformou em Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte tinham 10 tribos e o Reino do Sul tinha 2 tribos. Esse Reino do Norte ele foi chamado de Reino de Israel e o Reino do Sul, Reino de Judá. O Reino do Norte ele teve um processo de 209 anos, desde a morte de Salomão até o aprisionamento pela Síria. E nesses 209 anos foram 19 reis, mas talvez o pior, aquele que foi considerado um rei mais maléfico para o povo de Israel, foi o rei Acabe. Acabe ele casou com Jezabel e foi ela que começou a introduzir dentro do povo de Israel, a ratificar esse culto a Baal. E aquilo trouxe grande perversidade aos olhos de Deus. E Deus levanta um homem chamado Elias, e ali no Monte Carmelo acontece o desafio de Elias contra os profetas de Baal. E Deus faz descer fogo do céu e demonstra para todos que estão ali que o único e verdadeiro Deus era o Deus de Elias. Então isso vocês podem observar em 1 Reis 18. Mas em Levítico 26, a palavra de Deus diz: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis estátuas. Mas a principal parte diz assim: nem poreis figura de pedra em vossa terra. Então podemos observar que Deus ele não se agrada e não se agradou a ídolos
a figuras de pedras e principalmente monumentos que tenha como fundamento esses anjos caídos, porque isso levantou a perversidade, a ira aos olhos de Deus. Mas a principal meditação desse vídeo não é descobrirmos aonde está instalado, em qual rua está instalado o obelisco na sua cidade, no seu país, mas sim você meditar e descobrir onde Jesus Cristo está instalado na sua vida, porque a palavra dele diz que os anjos acampam ao derredor daquele que os teme. Então não há o que temer se a sua cidade, se o seu país, ele está entregando monumentos a deuses estranhos, a deuses pagãos, porque aquele que teme o Senhor Jesus, ele já veio na terra, ele venceu a morte, ressuscitou e está entronizado no reino de glória. E a morte, nenhum espírito maligno pode o vencer. E aquele que tem instalado em seu coração Jesus Cristo, anda com ele e tem a proteção dele 24 horas por dia. E essa palavra e essa meditação, em todo esse fundamento, entre em seu coração. A paz de Deus esteja contigo.